Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, um quarto de hora de oração, um quarto de hora de devocional da palavra, um quarto de hora de clamor, intercessão, um quarto de hora de louvor e adoração e um quarto de hora de ações de graça. Cada dia uma devocional para você, 15 minutinhos da palavra de Deus. Tiago e João eram dois dos discípulos de Jesus que eram mais próximos de Jesus. Várias e várias passagens você vai ver que Pedro, Tiago e João estavam juntos. Pedro, Tiago e João foram junto com Jesus ao caminho. Chegaram então ao ponto de Tiago e João pedirem para se assentarem um à direita e outro à esquerda do Mestre quando chegasse no seu reino. No qual o Senhor lhe responde: olha, essa decisão e essa escolha não cabe a mim, mas vocês podem beber do cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que eu mesmo sou batizado? Olha lá, vamos ver isso daí, conferir isso daí em Marcos capítulo 10, versículo 38. Os pedidos dos filhos de Zebedeu. Verso 38, mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram a Jesus: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles que está reservado. Sem saber do que Jesus estava falando, eles de pronto responderam: podemos, claro que podemos, se o Senhor vai passar por esse batismo, nós também podemos. Mal sabiam eles, na verdade, que Jesus estava falando do batismo de sofrimento. Sofrimento esse, a agonia que Jesus iria passar antes de ser crucificado. O batismo do sofrimento é o batismo que alinha nossa vontade à vontade de Deus. Jesus já tinha passado pelas águas do Jordão há mais de 3 anos atrás. E agora não era questão de batismo nas águas ou batismo no arrependimento e nem muito menos o batismo no Espírito Santo, nas nuvens, no mar, como descrito na palavra de Deus. Esse é um batismo que alinha a vontade humana à vontade divina. Batismo no sofrimento. E aí nós nos perguntamos, e Jesus, sendo Deus, precisava alinhar sua vontade, precisava passar por esse batismo? Sim. Nessa terra, Jesus era 100% homem, e como homem ele precisava passar, mesmo porque ele sabia o que lhe estava reservado ao ir para a cruz do Calvário, ele sabia que seria doloroso e realmente muito sofrimento. Então ele chama os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, para ir com ele orar no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E por 3 vezes eles adormecem. E Jesus os repreende dizendo: não podem nem ao menos 1 hora vigiar comigo? Na verdade, eles estavam sentindo o peso da intercessão. Estava acontecendo uma batalha espiritual ferrenha nos ares ali no Monte das Oliveiras. E a oração de Jesus foi a mesma as 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha o alinhamento de vontade aí. Ou seja, o batismo do sofrimento é abrir mão da vontade humana para se submeter à vontade divina. Na vontade humana, Jesus está dizendo: se possível, me evita isso, passa de mim esse cálice, se possível, me livra disso. Mas na vontade divina, eu me submeto ao que for necessário. Jesus estava vivendo uma pressão tão grande, que os poros começaram a vazar sangue. O texto bíblico nos diz que ele suava gotas de sangue. Hoje sabemos que chegar a esse ponto de suar sangue é um tremendo estresse, é uma pressão absurda, e nessa pressão
Só a oração para vencer, para guerrear e para superar. A verdade é que antes de ir para a cruz fisicamente, Jesus tinha matado a sua alma no Getsemane. Lagar de espremedura, prensa de espremedura. E aí chega então o maior deserto que um ser humano pode passar, o Gólgota, o Monte Caveira, o Calvário. Evangelho de Lucas, capítulo 23, descrevendo esse momento no versículo 33, o texto nos diz: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os seus malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Numa sexta-feira santa, numa sexta-feira de Páscoa, a Pessa judaica, num local público que era de passagem para todos os que iam para a cidade de Davi para celebrar a Páscoa, o Império Romano estava colocando 3 homens na cruz, 2 criminosos e um santo, Jesus de Nazaré no meio deles. Uma grande multidão tinha seguido o pequeno destacamento da crucificação para fora da cidade, até o local da execução, o lugar do maior dos desertos que um ser humano possa passar. Nem os fariseus e saduceus, os instigadores da crucificação, nem os sacerdotes que levantaram as acusações falsas contra Jesus, nem Pilatos, o procurador romano que deu aprovação legal à crucificação forjada, nem os soldados romanos, os crucificadores inocentes que estavam simplesmente cumprindo ordens, certamente não sabiam aqueles que mais conheciam Jesus, os discípulos que estavam desesperadamente assustados e completamente confusos, Maria, mãe de Jesus, cuja dor e angústia não se pode descrever, e o discípulo amado, João, que permaneceu com Maria e a sustentou durante todo o sofrimento do Mestre. Certamente Judas, o traidor que se enforcou, foi esmagado pelo horror do que ele tinha feito. Não sabia que esse era o maior dos desertos que um homem pode passar. Ninguém sabia, a não ser aquele pendurado na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Não aconteceu numa colina verdejante à distância, mas, no que parece, numa rota pública cheia de pessoas, cuidando de suas vidas, correndo para terminar os seus afazeres antes do sábado de Páscoa, quando o comércio pararia para esse dia sagrado. Era uma cruz na encruzilhada, como todas as execuções romanas eram, propositalmente pública, para dissuadir a população de desobedecer a Roma. Naquela estrada movimentada de Jerusalém, um número significativo de pessoas parou para ver o que estava acontecendo no Calvário, o lugar chamado Monte Caveira, ou Gólgota. Os que passavam balançavam a cabeça em desprezo e lançavam insultos contra ele especificamente. Um dos ladrões também o estava insultando, até que o outro o repreendeu e recebeu a garantia da salvação nos últimos suspiros da sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De todos os momentos na vida de desamparo e abandono, o Calvário foi o pior de todos eles. Ser completamente inocente e ainda se fazer pecado por nós, e por isso o próprio Deus lhe virou o rosto, a ponto dele clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Não tem pior deserto do que este, o abandono de Deus. Mas Deus não pode ter comunhão com o pecado. Agora, Jesus não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Ser inocente, mas decidir morrer a morte dos piores culpados, ser totalmente poderoso e ainda assim morrer a morte dos mais fracos,
fracos entre os mais fracos? Ser o maior de todos e ainda assim morrer a morte do menor de todos? Jesus só conseguiu porque ele tinha uma prática de oração, uma disciplina de oração que fazia diariamente no Monte das Oliveiras o seu lugar secreto de encontro com Deus diariamente. Foi no jardim do Getsêmani onde ele encontrou forças para continuar. Os mais próximos não conseguiram ficar acordados para clamar quando ele mais precisou. Os demais o abandonaram no momento da sua maior agonia. Judas, o que o traiu, se matou. Nos urros de sofrimento e em meio aos gritos misturados com o insulto dos inimigos, somente Jesus teve a dignidade para clamar: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A cortina entre o lugar santo e o santo dos santos, que impedia o homem de entrar na presença de Deus, se rasgou de alto a baixo e, forçando seu fôlego de vida, dá um brado: está consumadamente consumado. Uma nova intimidade entre Deus e o homem se abriu através do seu sofrimento. Uma nova aliança foi inaugurada. O único caminho entre Deus e os homens foi pavimentado. Jesus Cristo, o homem que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é o nosso motivo de salvação, a nossa razão de culto e de adoração. A terra tremeu, o sol se escureceu, os túmulos se abriram, muitos mortos ressuscitaram. Os horrores do pecado esmagaram seu espírito naquele momento terrível. Jesus foi para o maior dos desertos por amor a nós. Pagou o preço de resgate, um sangue inocente, um sangue puro morrendo pelos impuros e pecadores. A jornada pelo deserto que enfrentamos leva à vida e não à morte, porque ele foi para o maior dos desertos por nós. Nenhum dos nossos desertos, por mais doloroso que seja, pode se comparar ao deserto que ele se dispôs, se entregou a passar para nos resgatar. Estamos na semana da Páscoa. Vale a pena refletir o maior deserto que Jesus já passou para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, porque todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar para nos resgatar. Graças te damos porque o teu Filho não desistiu, nunca pecou, e ele se entregou para nos resgatar. Ele aceitou pagar o preço e foi até o fim, e pôde dizer: está consumadamente consumado. Te agradecemos pelo sacrifício salvífico do teu Filho na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, o sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa Páscoa, que a cada dia o Senhor possa fortalecer-nos, ó Pai, para que possamos também ir até o fim, assim como Jesus foi até o fim. Sustenta as nossas vidas, fortalece o nosso espírito, perdoa os nossos pecados e falhas, e que a cada dia venhamos ser achados aprovados para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se você perdeu alguma devocional, entra nas nossas redes sociais e assista as demais, compartilha com seus amigos, levanta outras pessoas para que possamos levantar um grande exército de intercessão. Você pode encontrar todas as devocionais no meu blog, mentoriados.mentoriar.com, ou também na fanpage da Facebook, Rede Global de Intercessores. No meu Face particular, você também encontra ali, junto com as demais publicações. Ou ainda no nosso canal do youtube.com/torreforte, clicando em vídeos, você vai ter acesso a todas. Não deixe de fazer os seus 15 minutos de clamor, de oração, de intercessão e de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Valeu demais, que Deus te abençoe poderosamente, fique firme e até a próxima no nome precioso de Jesus. Amém.